Reciclagem da Visão. Vinte e 22h10, vamos lá então com Reciclagem da Visão. Os presbíteros aí vocês já conhecem, já passaram aqui pelo Novas do Reino, tem as entrevistas gravadas aí para quem quer ver desde os inícios, né? Mas vamos passando o alô aqui rapidamente, só uma boa noite com Heriberto. Boa noite, Heriberto, tá na escuta? Tô na escuta, boa noite a todos, uma alegria estar aqui. Isso aí, Luciano também de Cachoeira do Sul, Heriberto de Cachoeira. Luciano também, boa noite, Luciano. Boa noite, Nicolas. Boa noite ao pessoal da mesa aí. Que Deus abençoe a todos. Igualmente, Luciano. E Carlos do Rio do Sul. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os irmãos. Deus abençoe ricamente. Igualmente. Bem, vamos então assim fazer aqui um preâmbulo aí nós tivemos uns momentos, a primeira fase aí do Reciclagem da Visão, que nós fizemos uma apresentação pessoal de cada presbítero, para que o corpo de Cristo conhecesse a obra e a pessoa de cada um. Então, nessa segunda fase, acho que já vai começar o segundo ano do programa, né? Nós vamos partir, então, para um compartilhar que vai abordar o aspecto prático da implantação do reino na cidade, e vamos falar muitas coisas aí. Os irmãos têm total liberdade para estar acessando aí e fazendo perguntas, os outros presbíteros interagindo aí com a gente. Legal. E também nós vamos assim focar nesse início da segunda fase a posição e a ação de um líder sob o comando do Espírito Santo, segundo a direção que Deus deu, doutrinária a respeito do planejamento estratégico para o desenvolvimento e implantação da igreja na cidade. Vamos ver assim, nós vamos aqui comentar e rememorar aquilo que faz 25 anos que nós já falamos, ou 20 anos que nós já falamos aqui, e que eu vejo assim que não foi implantado exatamente na direção e na comunhão com a direção do Espírito Santo. Em parte sim, em parte não. E o nosso objetivo aqui do programa não é criticar nenhum das nossas autoridades espirituais, de modo algum. Nós queremos relembrar os irmãos que nós precisamos investir agora na geração de filhos e cuidado dos filhos de forma organizada, que venhamos a ter nossas ações direcionadas, assim comandadas pela instrução doutrinária, não mais pela nossa achamos que é assim, fica melhor assado. Não, nós vamos seguir o que Deus, nós vamos propor aos irmãos que estejam se arrependendo de tudo aquilo que no decorrer desses programas, nós vamos abordar aqui o que Deus falou já para nós, e tudo aquilo que não está adequado com aquilo que nós vamos falar sobre a verdadeira visão do reino de Deus que foi dado a Moisés. Precisamos assim, com essa iluminação, chegar ao arrependimento e começar a ajustar a obra na cidade. Nosso objetivo é esse, que você obtenha um aval do Espírito Santo aí, que o teu coração seja sensível para estar assim se rendendo àquilo que o Senhor vai tocar o teu coração. Seja os presbíteros que estão atuando aqui hoje no programa, que vai passar vários por aqui depois, né? Mas aqueles que estão em casa, eles estão incluídos nessa live, né, aqui, né? E nesse podcast, eles são participantes aqui. E nós vamos tratar de vários assuntos concernentes à vida prática da igreja. Nós vamos ver o que é culto no Espírito, o que é reunião apostólica na igreja, o que é uma reunião de comunhão, de adoração a Deus. Nós vamos ver o que é exército, tribos, grupos familiares, trabalho diaconal. Então todas as coisas assim ao seu tempo e na oportunidade que Deus deseja e quer. Nós vamos estar trazendo os assuntos aqui também pela vida dos irmãos, não só pela minha participação. Mas vamos começar aí com o irmão Luciano, para que ele dê um panorama rápido aí
de 2 minutos, de como ele entendeu o planejamento estratégico de Deus para a implantação da igreja na cidade. E também ver se isso ocorreu ou não ocorreu de uma forma geral. Amém. Uma boa noite a todos aí, né? Baseado naquilo que nós ouvimos ontem, o título aqui do culto mundial, a descentralização, né? Isso é uma grande dificuldade que eu sempre tive na minha vida, estou aprendendo com o Senhor, né? Esses últimos anos, a trabalhar com o corpo, né? Trabalhei muitos anos na missão, me sentindo centralizando, né? Bem ao contrário desse tema, né? O Senhor tem me oportunizado, principalmente agora aqui em Cachoeira, né? Dividir trabalho com o Heriberto, contigo, Sérgio aqui, né? E com demais irmãos, onde já tem tribos, onde já tem exércitos, né? Há uma grande dificuldade hoje, né? Nas lideranças, né? Se nos incluímos todos, né? De confiar naquelas pessoas que Deus traz, né? Isso levou alguns anos na minha vida, para eu entender que quando Deus traz um homem, traz uma mulher, traz uma pessoa para a igreja, essa pessoa vem com dons, vem com talentos, mas ela não está pronta, né? E não é para o líder focar, né, nesse não tá pronto, nessas dificuldades, né? Sendo que eu vi desde o início como era, né? Desde lá na década de 90, os líderes que eram colocados à frente dos grupos familiares antigamente aqui em Cachoeira do Sul não eram pessoas que estavam prontas, não eram pessoas que estavam capacitadas, e Deus usa, até vamos dizer que usa com mais liberdade, né? Para mim que nasci num meio cristão evangélico, onde eu via muitos anos ter que se esperar para que um líder pudesse assumir determinado departamento, enfim, e aqui nessa casa eu nunca vi isso, foi algo assim que me chamou a atenção, assim, me deixou meio perplexo no início, né? Mas como assim, né? O cara tá fumando, ele é líder de um grupo familiar, né? Mas quem liberta o cara do tabaco é Jesus, né? E eu me lembro que pessoas faziam comentários no passado, mas que horror, que igreja é essa, né? E daqui a pouco a pessoa ia lá e dava um testemunho que Deus tinha libertado ela logo dias, semanas após ela assumir a liderança do grupo familiar. Mas que tal? Então, Deus no comando, né? Ele que conduz todas as coisas para esta hora. Amém. Heriberto, qual é a visão panorâmica e geral do que Jesus ensinou e aquilo que nós fizemos para implantar o que Jesus ensinou? Eu vejo que a anulação, irmão, daqueles que são enviados para as cidades acontece quando eles se adequam à direção apostólica. É uma coisa que sempre me chama a atenção, que é o respaldo que Deus dá para a igreja no momento em que ela foi instituída por Deus aqui nesses moldes. Então eu vejo que o estabelecimento da igreja nas cidades ele acontece quando o líder, a pessoa enviada, o missionário, o presbítero, ele se anula no sentido de que ele vai para cumprir a visão determinada e não para estabelecer a própria visão das coisas. E aí isso acontece de uma forma natural, ele se anula aquilo que Deus prometeu através da liderança, que essa visão estabelecida na cidade vai gerar frutos, acontece. De uma forma geral, a igreja enfrenta dificuldades, né? Como líderes, assim, a gente está espalhados no país todo, mas a gente não tem se anulado para ser humildes de entender que existe uma visão determinada já pelo Senhor para fazer as coisas na forma como o Senhor deseja. O que é isso que eu estou falando, por exemplo? É a forma de abordar pessoas, é vender os materiais para abrir obras nas cidades, é gerar pessoas e cuidar através da Editora Vento Sul, é usar... Tudo isso é uma direção que Deus trouxe. E quando a gente não se anula para aceitar isso como sendo uma direção de Deus, a gente acaba inventando muitas coisas, né? E isso acaba não trazendo os frutos que o Senhor espera, que é o estabelecimento do reino e da igreja em cada cidade onde nós estamos como liderança. Isso leva muito tempo mais do que se a gente fosse assim, humilde para acatar a direção do Senhor e estabelecer nos moldes como já está determinado. Então eu vejo que assim, olhando no macro, falta humildade da nossa parte como lideranças para entender a visão do Senhor e nos posicionar em relação a ela, aí a gente se anula e passa a ser só um canal para que a visão que o Senhor já deu e que está pronta
chegue lá na ponta, que é a obra, e vai acontecer como o Senhor profetizou em cada cidade, irmão. Amém. Certíssimo. Nós temos aí algum presbítero, alguma pessoa aí No chat do YouTube? No chat. Vamos Temos dar aqui aquela passada. comentário do Juliano. Precisamos ter humildade de reconhecer que não estamos no modelo qual o Senhor nos deu. Também o Elton falou aqui, boa noite, irmãos. O amor de Deus nos constrange, enviou mais um socorro para nós. Isso aí, aqui também no Facebook nós temos um comentário do Reni Barbosa que deixou assim, ó, vamos aproveitar essa programação para viver e colocar em prática tudo o que temos recebido do Senhor. Isso aí. 3 minutos pros comerciais, eu acho que tem o Carlos, né? Tá na guarda. Carlos, como é que está a igreja de Rio do Sul com relação à visão do Senhor aí? Conta para nós. Irmão, eu sou um fruto que nasceu do amor de Deus, porque eu não tive nenhum tipo de conhecimento, e isso eu trago no meu coração, e Deus foi me conduzindo de uma forma que Ele foi convencendo o meu coração, porque nem saber ler eu sabia, e hoje eu vejo que o maior sucesso na igreja é a expressão do amor. Uma obra, se ela não tiver o amor à frente de tudo e fluindo através de ti, nenhuma pessoa ela é convencida por Cristo. E aqui tem havido muito crescimento assim através de batismos e através da vida de muitos irmãos. Tenho trazido no coração das lideranças a importância da gente permanecer na mesa e reconhecer que nós temos um modelo e esse modelo tem que ser aplicado. Mas dentro de tudo isso também vejo falhas, fraquezas, vejo que tem grupos que não aplicam essa prática e aí eu tenho que pedir muita sabedoria para Deus para lidar com tudo isso também, para não perder alguns irmãos. Então, Deus trabalha no meu coração e até hoje eu digo para os irmãos assim, foi uma das coisas que que Deus mais fez na minha vida, não ter acepção de pessoas. O crescimento da igreja, ela aparece, porque se vem o mendigo, ele é bem atendido. Se vem uma pessoa com mais de boa aparência, ele também é bem atendido. Uhum. Então isso eu tenho dentro do meu coração e peço para Deus nunca me tirar isso, e tem gerado bastante crescimento e tenho muito que aprender ainda. Vejo a obra do Senhor acontecendo e também vejo os meus erros acontecendo, como através de vários seminários e várias ministrações aí que o Senhor tem trazido nos últimos dias aí. Os comentários aqui do José Carlos de Caçapava, ele falou: esse modelo é bênção em Caçapava, apartar da rede de Jetro e aperfeiçoamento dos santos 39. Deus me convenceu de vários pontos. O Éder de Molreuter colocou aqui, ó, glória a Deus por este ministério, por essa visão, porque senão seríamos mais uma denominação em cada cidade. Não é fácil implantar a visão do Senhor, mas temos um norte através do ministério. É isso aí, o Flávio Manarelli também deixou. O que impede a obra na cidade é a entrega, que pode ser rápida ou lenta. O tempo que os membros levam para confiar na mesa determina muito a velocidade de implantação da visão prática da igreja. Isso aí, bacana. Esses são os comentários até agora, Sérgio. Chegando aqui. Então, vamos entrar assim num assunto assim. Quando Moisés assim recebeu o projeto, a planta do reino de Deus, ele revelou isso no livro de Números, onde ali, no capítulo 2 e 3, o Senhor mostra a estratégia que Deus deu para os filhos de Deus estabelecerem a obra do Senhor na terra, por meio da autoridade do Espírito Santo. E agora nós sabemos que tem o tabernáculo central, que é o centro administrativo da obra de Cristo, que é o presbítero da cidade ali. E depois nós temos a responsabilidade de fazer uma divisão em 12 tribos, 12 fatias, né, a cidade. E a partir dessa divisão,
à medida que as pessoas vão sendo ganhas nos territórios, serão estabelecidos ali os grupos familiares. E a partir dos grupos familiares, quando já tem um número muito bom de pessoas conquistadas, ali já temos que levantar, através de treinamentos dessa visão, levantar líderes de tribos, né? Para estar já dando um assessoramento mais de perto, porque o líder da tribo, ele liga o líder do exército com os grupos familiares e ajuda a monitorar e fiscalizar o andamento do serviço dos grupos familiares, porque muitos líderes de grupos familiares precisam de assessoramento da mesa do Senhor, e o líder da tribo é aquele que vai conduzir as pessoas a conhecer a visão do Senhor a respeito do trabalho. Então, não sei se em Rio do Sul, se o irmão Carlos já esboçou iniciar esse trabalho, se já está alguma coisa sendo implantada, além dos grupos familiares. Não sei se essa divisão da cidade já foi vista, ou é coisas que estão orando. Como está a situação em Rio do Sul, irmão? Bom, nós temos aqui só o Exército Águia, que ainda não foi preenchido ainda pelo Senhor. Creio que isso logo estará, mas os outros exércitos já têm os seus líderes de tribo e já têm os territórios. E assim os irmãos têm orado na cidade, têm feito esse trabalho. E entrou agora um ano aí, entrou uns irmãos novos, então a gente está colocando esses irmãos junto com os velhos para fazer a oração na cidade. Eles estão saindo e está gerando uma experiência no coração dos irmãos. Tem irmãos que estão sentindo assim a diferença, e Deus está trabalhando forte na vida dos irmãos. Então, os grupos familiares aqui tem uma média de 30 a 36 grupos, e só que tem umas cidades aqui na região também tem os grupos. Então, na cidade de Rio do Sul tem um pouco menos aí, e os outros são fora. Mas tem acontecido sim, irmão, esse trabalho aí das tribos e dos exércitos. Não perfeitamente, irmão, mas a gente está vendo que existe homens aí chamados pelo Senhor para fazer essa obra. Amém. Nós temos todo o conteúdo que orienta as pessoas aí. Eu deixar que o Luciano, o Heriberto possam estar nos auxiliando aí em citar aí os conteúdos. Onde é que estão esses conteúdos que ensina a implantação dessa visão? Pode ser alguém aí de vocês. As reuniões dos exércitos, né, CDs mais antigos, que lá está bem pautado esse tema aí, né? O modelo do monte está bem claro ali naquele livro, né? Quem lê aquele livro ali e dá uma atenção, faz um estudo por partes, assim, não é um livro que às vezes existem materiais na Editora Vento Sul que são livros corridos, né? Mas esse material não é para ser trabalhado dessa forma, tem que pegar ele por porções para entender. Eu já vi de presbíteros, eu li e não entendi muito bem, porque quando tu estudar uma tribo, né, tu tem que ir na Bíblia, tu tem que ir no livro, tu tem que ir para o Senhor, né, para Deus realmente trazer. E enquanto o irmão falava ainda, né, ele diz, não é perfeito, e eu sempre penso assim, né, sempre algo que Deus traz a uma luta, a um embate muito forte para que aquilo não aconteça aqui no natural, para que haja uma frustração. Até tem pessoas que dizem, mas isso aí não funciona, isso nunca deu certo. É que quando as coisas são de Deus, realmente há esse embate, há essa luta, né? Mas nós temos, né, esse livro, para mim, é o principal, que ele mostra o desenho, né, de como se fatiar a cidade, de onde é que se parte, qual é o perfil, né? E se quem lê o livro vai na Bíblia lá, vê os perfis de cada tribo, de cada exército, está tudo bem mastigado ali, né? Desses materiais aí que eu tenho. Nós temos os banners também, né, para auxiliar na visão gráfica, né, de como se implantar esse serviço, né, que é importante. Heriberto, tem algo a dizer sobre isso aí? Sim, irmão.
a visão que Deus deu para Moisés só pôde ser estabelecida porque tinha povo, né? Tinha os ourives, tinha o povo com os dons e talentos disponível para poder fazer o trabalho. Então, por que Deus não deu antes a visão, né? Porque antes não havia pessoas ainda com aquela capacitação e o local ainda não era o ideal. Então, às vezes a precipitação nossa, como lideranças, né, em eleger pessoas para esses encargos antes de Deus trazer, acaba nos frustrando como liderança, porque aquelas pessoas acabam ocupando uma pasta, mas não foi uma designação de Deus e depois não há como resolver aquela questão ali. E aí acaba trancando a coisa. Então eu vejo que é necessário, primeiro, Deus fazer aquele movimento de trazer o povo, para que haja essa matéria-prima para depois do tabernáculo central do presbítero haver a organização das lideranças para suprir a necessidade que já existe, porque não se coloca líderes aonde não tem povo para ser governado, né, irmão? Aquilo ali vai dar problema, vai sair da direção do Senhor, enfim, né? Então, isso abriu agora para mim mais, estando aqui em Cachoeira, que é fomentar o trabalho nos grupos, e de lá vem tudo. Vem as pessoas e também dali vem as lideranças para ir ocupando os escalões até chegar no tabernáculo ali estabelecendo. Seria interessante assim, a gente colocar algo muito importante a nível da divisão das tribos, né? Quando o presbítero faz a divisão. Isso, fazer a divisão não significa que vai estabelecer autoridades ainda. Mas sim aquele mapa da cidade com as divisões tem que ser colocado diante do Senhor com oração. Para que e pontuar ali onde estão os grupos que já existem, né? E depois, diariamente, eu fiz isso em Cachoeira do Sul, eu colocava um mapa no chão e aí eu orava a Deus pedindo que o Senhor trouxesse salvação naqueles territórios e estabelecimento de grupos familiares, a igreja na casa. Orava todos os dias, eu lembro, em cima daquele mapa, e eu comecei a colocar esses alfinetes com colorido, né? Com aquelas bolinhas de plástico, não sei como é que chama aquilo. Pois é. Eu não sou bom nessas coisas, né? E aí então eu vi que ao longo de uns 2 anos havia muitos grupos familiares sendo erguidos ali naquelas 12 tribos, porque houve oração e nós íamos no território para ungir e abençoar aquele lugar, pedindo a Deus que salvasse pessoas naquela região, né? Eu tinha um entendimento, não era perfeito na época, porque eu também achei que tinha que estabelecer as autoridades dos exércitos e das tribos, sem antes deixar a profusão e o crescimento dos grupos familiares. Eu também tive esse equívoco. Mas uns anos para cá, Deus me mostrou que a nossa preocupação é investir maciçamente para a formação da igreja na casa através de gerar filhos para Deus nos territórios. E a oração precede essa parte de surgimento das almas. Então, para todos os presbíteros que estão assim precisando estabelecer esse plano estratégico lá, seria interessante fazer essa divisão, ou se já fizeram, foi esquecido, trazer de volta aquilo para a oração e fazer cópias e dar para várias pessoas que têm o dom da intercessão, para que Deus possa estar levantando naqueles territórios as igrejas na casa, para depois então, quando a gente vê que o movimento está se alastrando numa determinada tribo, então ali oramos a Deus para Deus determinar um líder para aquela tribo, que está dentro daquele território, né? Enfim, tem muito mais coisas para falar sobre isso, mas vamos ver se tem algum presbítero aí. Vamos lá, como é que tá os comentários do YouTube? Tem um comentário aqui do Marcos Melo. Aqui em Ouro Fino começamos a fazer esse trabalho de líder de tribo hoje em grupos familiares, ajudando, assessorando, tirando dúvidas e fomentando gerar e cuidar. Isso aí. Isso aí? Muito bem. Tá... Interessante outra coisa, assim, além das orações,
no mapa da cidade e nos territórios, né? Você entender que os grupos familiares não existe apenas uma reunião, que é o culto de apacentamento, e porque a igreja na casa tem o encargo de gerar e cuidar, porque é a linha de apacentamento do Senhor. Mas também se preocupar em formar as lideranças que estão nesse território, para ocupar novas lideranças de grupos, como também dali tirar o líder da tribo. Então, o presbítero tem que ter uma preocupação de conduzir aquelas pessoas aos materiais da editora que dão formação e entendimento espiritual a respeito dessa visão. Uma reunião de 15 em 15 dias com as lideranças, é o que eu fazia em Cachoeira do Sul, passando a visão de como se qualifica o líder do grupo familiar para gerar e cuidar, né? Nós temos muitos materiais e não há um desgaste de ministração pessoal, porque você já tem os materiais. É só fazer o povo, nessas reuniões, trazer aquilo que eles entenderam dos materiais e aí debater as dúvidas ali, tirar as dúvidas do povo. Então seria muito importante esse tipo de trabalho também nas igrejas de cada cidade. Não sei se o Luciano ou o Heriberto tem algo a complementar aí. É interessante isso aí que tu está falando. Interessante isso aí que tu falou a respeito de o povo do grupo familiar ter acesso ao material do editor, né? Que é aquela mini livraria, que é aquele acesso, né? Que é aquele contato que hoje está muito mais prático, muito mais fácil, né? Há uma dificuldade, né, dos líderes de grupo entender isso, né? Mas já que nós estamos numa reunião que vai pegar todo mundo aqui, né? De fomentar isso, né? Não importa a forma, não existe um padrão, não existe uma regra, né? Eu me recordo lá na cidade de Erechim, há praticamente 20 anos atrás, né? Que eu levava uma pastinha assim para os irmãos, né? E ali dentro tinha os CDs dos cultos de Cachoeira. E ali eu vendia aqueles materiais, eu expunha num canto ali, né? Porque eu só via aqueles irmãos uma vez por semana, né? Então eles viajavam muito, eu tinha uma atividade bem intensa, eles, não, eu vou comprar esses CDs que aí eu consigo assistir. E aí, posteriormente, essas pessoas me procuravam depois para fazer terapia, para fazer pergunta, para perguntar sobre dízimo, sobre oferta, como é que era a igreja, a visão da igreja, por causa daquele material que era vendido, né? E os irmãos que estão aplicados, né? A gente observa alguns grupos familiares, tem irmãos que são zelosos e são aplicados àqueles grupos, e eles desenvolvem, aquelas pessoas crescem, aquelas pessoas elas começam a desenvolver, a se aproximar mais de um crescimento diferenciado daqueles que investem de levar o material até o grupo, né? Que nós temos mesmo cultos que tem ovelhas que não vêm no culto, que nem conhecem a livraria, ou vieram lá, sei lá, 4, 5 vezes no ano, mas no grupo eles estão toda semana, às vezes por causa de uma dificuldade de locomoção. Então, se tiver esse material exposto lá, e também o líder do grupo familiar, ele tem que ter uma habilidade para falar sobre o que é aquele material ali dentro do grupo. Não adianta tirar num canto e dizer, ali está a livraria, ali, se quem quiser que coma, que se alimente. Às vezes tem que gastar um tempinho, pegar um material na mão, né, falar sobre ele, do que ele fala, para que ele serve, né? Despertar o interesse para as pessoas querer comprar aquele material ali no final do grupo, né? Bem? Heriberto, tem algo? Sim, eu queria dizer assim, irmão, que a visão precisa me governar primeiro como líder, senão eu nunca vou conseguir, assim, ser usado pelo Senhor na cidade. Se eu não for governado pela visão, que é o que o irmão falou ali, né? Aquele mapa, na verdade, me mostra onde o Senhor vai chegar, mas eu tenho que ser governado por aquilo. E aquilo vai ganhar força dentro de mim. E uma experiência, assim, com relação à oração de território, que é essa questão de visualização do mapa. Eu gosto muito disso também. E quando estive lá em Florianópolis, na minha cabeça era uma igreja em cada cidade, de Laguna até Balneário Camboriú. Eu enxergava assim lá. Quando eu estava em Passo Fundo, eu mapeei ali 62 municípios, me parece. E eu enxergava uma igreja do Senhor Jesus Cristo em cada cidade. Essa era a visão que Deus colocava dentro de mim. Não deu tempo de chegar em todas.
mas numa boa parte deu, para lançar sementes pelo menos. Então, quando a gente fala assim de abrir um mapa, fazer a divisão e de orar, nós temos algumas etapas. Primeiro é a oração e depois precisa ir. Porque quando a muralha de Jericó cai, a gente não fica parado, a gente tem que matar e saquear. E essa é a parte que a gente esbarra às vezes, irmão. Às vezes nós oramos tanto e derramamos tanto óleo que dá até acidente de carro, né? De tanto óleo que tem nos paralelepípedos. Mas não tem sola de sapato indo depois do óleo, entende? Sim. Aí acontece a obra perfeita de Deus, porque é um produto da fé. Eu orei que Deus rompeu, então agora eu tenho que tomar posse do que Deus está me entregando. E aí a obra desenvolve, cresce e se expande nos territórios por onde eu for, né? O Senhor disse, a planta do pé determina a bênção do Senhor, aí aquele lugar é de Cristo, né? Amém. Temos o canal dos presbíteros aí, aqui para todos os presbíteros que estão nos assistindo, que desejam assim ajustar esse ponto com Deus aí, porque às vezes a igreja está num crescimento já e a estruturação estratégica está faltando. Daqui a pouco vai dar problemas, né? Então é necessário o canal dos presbíteros está aí para indicar os conteúdos, até a Escola do Reino tem mensagens aí que são importantes para isso. Então era isso aí. Não sei como é que tá o tempo. Isso aí, a gente está no minutinho final aqui. Eu já agradeço e já faço o convite rapidamente para os presbíteros, né, que estão ouvindo, assistindo. Pode deixar os comentários aí o que tu recebeu, né, neste momento. A gente faz leitura aí até o minuto 53. Vou deixar um espaço então de segundos aí para as considerações finais aí com Carlos. Muito obrigado, Carlos, pela participação. Eu que agradeço aí a participação aí, que Deus possa nos capacitar cada dia mais e gerar esse amor, esse temor pela obra do Senhor, esse zelo, que é o que uma liderança mais precisa, é o zelo e gostar do Senhor. Quando você gosta do Senhor, o Senhor te guia e te capacita e das coisas do Senhor, né? Então, que Deus abençoe ricamente aí os irmãos e obrigado aí pela participação. Isso aí, a gente que agradece. Luciano, considerações finais, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a participação aí, que Deus abençoe a toda a audiência dessa programação aí. Sinto dizer aí, não sei porquê, né? A Igreja do Senhor Jesus Cristo é de Deus. Amém. Amém. Isso aí. Heriberto, nosso muito obrigado e o recado aí para o povo. Bem, eu vou fazer um merchan aqui de um produto novo, né? Que é o CD em texto aí da editora Vento Sul, né? As transcrições na íntegra das mensagens do CD, aguardando aqui o momento em que o CD Exército e Tribos vai passar aí pela transcrição, né? Aí vai ser uma benção poder ter todas essas ministrações que a gente citou aqui, esse material hoje, né? Também em texto, para a gente acompanhar na íntegra aí as mensagens através dos PDFs aí na editora Vento Sul. Agradeço o convite, foi uma alegria aqui estar com os irmãos. Deus abençoe aí todos os colegas aqui, também a audiência aí do programa.